aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo e tem alguma coisa errada com o Japão. Tá? Por que que eu tô falando esse tipo de coisa? Duas matérias para você. Tá? A primeira matéria, a matéria principal, no caso seria: tá faltando combustível de avião no Japão. Vocês acreditam um negócio desse? Pois é, tá faltando e vou trazer isso para você. E o segundo que é a atualização do Banco do Japão, do BOJ, tá? O Eda ele veio a público falando que grande provavelmente ele vai aumentar as taxas de juros no Japão. Por que disso? Pediu o pinico. Simples assim, tá? Mas vamos lá. Tem alguma coisa errada com o Japão. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Faltar combustível de avião num país que está tentando alavancar o turismo, tem alguma coisa errada. Porque o turismo antes da pandemia, o que eles falam pré-pandemia, estava bombando no Japão e eles tinham combustível, não que eu me lembre, não tinha esse problema de falta de combustível. E agora, tá, que como é que se fala? Praticamente já expulsaram o corona já do mundo, não sei como que aconteceu, praticamente não se fala mais de corona aqui no Japão, ninguém mais usa máscara, não tem mais ninguém doente, da mesma forma que o corona veio rápido, foi embora rápido, é uma coisa assim muito estranha, né? E como é que se fala, a parte do turismo tá bombando no Japão, claro que não chegou ainda, né? Pelo que estão falando, ainda não chegou aquele pico pré-pandemia, mas tá perto. Tanto que o Japão está com planos para aumentar o turismo ainda até 2030. Só que dessa forma, faltando combustível, não vai dar. Então o que é aquela velha história? Ou o Japão está com um grande problema de logística, tá? Colocaram as pessoas ali no poder ali que não entende de logística, ou eles estão com um grande problema de turismo excessivo. Por que disso? Saiu no livro branco do Japão o problema do turismo excessivo. Que o turismo excessivo ele está se concentrando só em determinados locais. Eles estão tentando espalhar isso para outros locais do Japão. Só que não, as pessoas querem ir só para os mesmos locais, porque são os locais mais divulgados. Esse é o grande problema de se falar só de Kyoto, de falar só de Tóquio, tá? Osaka. Então tem esses problemas? Tem. Tá? Então as pessoas se concentram mais nesses pontos. Como não há grandes divulgações dos outros pontos, fica meio complicado. Igual no caso, o caso do Castelo de Himeji. Tá? Já estão considerando colocar 2 valores de entrada. Para mim isso é desonesto. Não é porque aquela pessoa é estrangeira que ela tem que pagar mais caro. Isso é desonesto, isso é desonestidade. Da mesma coisa que já tem restaurantes aqui no Japão que estão colocando 2 valores. Um para aquele valor que é para a pessoa normal, e quando eles veem que parece que é turista, alguma outra coisa assim, eles aumentam os valores. Isso saiu na televisão japonesa. Então isso aí é desonesto. Então sinal que aquele valor, aquela ideia de valor, de honestidade na população japonesa, para uma parte da população está se perdendo. O negócio é ganhar dinheiro. É igual aquela ideia da matéria que eu postei ontem, falando sobre como é que se fala assim, as práticas que o Japão vai fazer para poder conquistar os commodities. Isso é desonesto. E que as pessoas que aceitam esse tipo de coisa, falam que é normal, compactuam com desonestidade, de ser desonesto. Porque se você fala de tratado de livre comércio, é tratado de livre comércio. Não é colocando, impondo ou suborno alguma coisa, porque isso aí é suborno. Tá? A mesma coisa, esse tipo de coisa aqui. Colocar 2 valores para o mesmo produto. Você tem cara de estrangeiro, então você vai pagar tanto. Pô, isso é desonestidade. Tá? O Japão está se tornando um país desonesto. Então aquela ideia que se tinha antigamente, porque antigamente não se falava em 2 preços para as coisas, 2 precificações, pelo menos eu desconhecia aqui no Japão essa ideia de
precificar duas vezes a mesma coisa. Um para estrangeiro, o outro para uma pessoa normal. Eu desconhecia. Juro para você que eu desconhecia. Agora que isso está aparecendo a público, à tona, isso é muito desonesto. Tá? Mas vamos voltar à matéria aqui. Com muitos voos internacionais sendo cancelados, tá? Pela falta de combustível para as aeronaves, duas companhias aéreas, no caso uma da Austrália e outra da Singapura, que planejavam fazer voos sazonais para o aeroporto de Chitose, né, nesse inverno, decidiram abandonar essa ideia. Tanto que saiu isso na televisão japonesa, olha só. 関係者によりますと、オーストラリアの航空会社カンタス航空は今年の冬に季節限定で新千歳とシドニーを週に数往復程度結ぶ定期便を運航する計画を立てていました。しかし、航空機の燃料や空港の地上業務を担う人員が十分に確保できないなどとして、運航の断念を空港側に伝えたということです。また、シンガポール航空も同じ理由で、シンガポールとの間で今年の冬に計画していた季節限定の定期便を現状のままだと運航するのは難しいと伝えたということです。Então já dá para você ter uma ideia que as companhias aéreas elas estão abandonando de fazer voos aqui no Japão por falta de combustível. Mas você pode estar pensando, japonês, você está de sacanagem comigo. Sim, eu também pensei a mesma coisa. Mas se isso não tivesse saído na NHK, eu também não teria acreditado. Tá? Se isso aqui saiu na NHK, você pode ter certeza que o governo japonês autorizou. Tanto que eu vou trazer um complemento disso, que houve uma reunião ministerial falando desse problema de falta de combustível para aeronaves aqui no Japão. Faz lógico um troço desse. Então já dá para você ter uma ideia que alguma coisa não está muito boa no Japão. Como é que se fala? A parte de administração de logística. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo com esse combustível? Se eles estão estocando esse combustível, se está sendo jogando para o outro lado, alguma coisa tem. Mas não está normal. Isso aqui não é uma situação normal para um país que está querendo alavancar o turismo. Dá a impressão que eles estão tentando travar o turismo aqui no Japão. Segundo as fontes, as companhias aéreas australianas Qantas planejavam operar voos regulares sazonais entre New Chitose e Sydney várias vezes por semana nesse inverno. No entanto, informaram ao aeroporto que estavam abandonando essa ideia dos voos porque não conseguiam, no caso o aeroporto, garantir suprimentos de combustível suficiente para as aeronaves e o pessoal para as operações terrestres no aeroporto. Além disso, a Singapore Airlines, que também planejava operar voos regulares sazonais entre New Chitose e Singapura 5 vezes por semana no inverno, mas no aeroporto foi anunciado que está difícil operar conforme o planejado pelo mesmo motivo. Atualmente não existem planos concretos para garantir o combustível. Então você vê que o Japão não está conseguindo garantir combustível de avião. Isso é um troço absurdo. Por isso que eu falo assim, tem alguma coisa errada com esse tipo de administração. O que eles estão fazendo com os combustíveis que eles estão comprando? Eles estão estocando num local, como é que se fala assim, secreto? Parece teoria da conspiração, né? Eles estão estocando em algum local secreto. Não estão comprando a quantidade. Eles não planejaram a parte de abastecimento, mas essa parte de abastecimento não faz lógica. Porque antes da pandemia já tinha um fluxo muito grande de turistas. E agora, o pós-pandemia, esse fluxo não atingiu o pico ainda do pré-pandemia. Então não faz lógica falar que o Japão está gastando muito mais do que antes. Tá? Então tem muita coisa que realmente está estranha. De acordo com as entrevistas realizadas, né, em Hokkaido, até o final do mês passado havia 56 voos regulares por semana no novo aeroporto de Chitose e um total de 100 voos charter do aeroporto de Chitose, né, até o aeroporto de Obihiro, que foi decidido
ou cancelamento ou suspensão das operações, indicando que não está tendo mais voo de entrada. As preocupações sobre o impacto na temporada turística de inverno de Hokkaido estão se tornando, porque está se tornando cada vez mais popular. Continuando aqui, agora a parte da reunião ministerial. À medida que a procura, no caso, de entradas de turistas no Japão, as companhias aéreas estrangeiras estão suspendendo cada vez mais os voos, devido à sua incapacidade de garantir combustível para as aeronaves. No dia 18, foi realizada uma reunião, no caso ontem, uma reunião com os ministérios relacionados com grandes companhias aéreas e outros para considerar contramedidas futuras. A reunião realizada no dia 18 contou com a presença dos representantes da Agência de Recursos Naturais e Energia, do Ministério de Terras, Infraestrutura, Turismo, Transporte e Turismo do Japão, bem como os principais distribuidores de petróleo e das principais companhias aéreas. Nessas circunstâncias, o número crescente de companhias aéreas estrangeiras que espera iniciar voos para os aeroportos locais no Japão ou aumentar o número de voos devido ao aumento no número de turistas estrangeiros estão, a ver navios, porque muitas estão cancelando seus planos devido à incapacidade de garantia de combustível para as aeronaves. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão não está conseguindo garantir combustível para a aeronave. Você vê o tamanho do absurdo de um troço desse? Também foi explicado que a razão para isso é a falta de navios para transportar o combustível das refinarias para as proximidades dos aeroportos. E parece estar levando à escassez de combustível nos aeroportos locais. Só que é aquela velha história, não existe só o raio de navio tanque. Cadê os caminhões tanque? Claro que se você puder levar numa quantidade maior é melhor. Só que essa ideia aqui está muito esquisita, que está faltando navio. Está muito estranho. Então já dá para você ter muita ideia. Está acontecendo alguma coisa estranha com o Japão. Nessa parte. É aquilo que eu falo. Dá para levantar várias teorias, só que nenhuma concreta. Além disso, durante a reunião foi levantada opiniões de como o aumento no tanque dos combustíveis nos aeroportos e o aumento do tamanho dos navios-tanque que transportam combustível. O Japão estabeleceu uma meta de aumentar o número de turistas estrangeiros que visitam o Japão para 60 milhões até 2030. Se com 3 milhões o Japão está morrendo, não está dando conta com o turismo, você já imaginou tentar levar para 60 milhões até 2030? Eles não vão dar conta. Então você já vai ter uma ideia que o Japão vai ter cardápio duplo para tudo quanto é lado. Vai ser uma tal desonestidade, cobrando 2 preços, que o troço vai ser de lascar. Mesmo se você morar no Japão, mas tiver desculpa o termo, tem gente que não gosta, mas eu vou falar, gaijin, eles vão te cobrar o preço de turista. No troço, por isso que eu estou falando, vai ficar um país desonesto. Nessa parte, isso para mim é desonestidade, minha opinião. Para quem acha que é certo cobrar preço duplo só por causa que a pessoa é de fora, como é que se fala assim? Nada contra, mas para mim isso é desonestidade. Da mesma forma que eu não gostaria, igual por exemplo, se eu fosse para um outro país aí para fazer turismo e pagar um preço mais alto porque eu estou visitando. Então não é porque eu estou visitando que eu estou cagando dinheiro, desculpa o termo. Eu quero ir lá para ver as coisas, ter uma ideia legal, como é que se fala assim, uma experiência legal do local, para você poder gravar um vídeo ou fazer como é que se fala assim, falar alguma coisa do local, falar assim, não, aqui é legal, aqui tem um preço bacana, aqui não vai te roubar. Dá para você entender, né? Eu acho que a questão da honestidade está ficando tão
complicado hoje em dia que quem faz um ato honesto é considerado uma pessoa fora da curva daqui a pouco. Você vê que no Brasil, tempos atrás, teve uma pessoa que achou uma carteira e devolveu essa carteira lá no Brasil, né, pro dono. Fizeram até notícia no Fantástico. Pô, tinha necessidade de um negócio, numa parte de honestidade, que deveria ser trivial, deveria ser o normal. Precisar de uma matéria é sinal que a desonestidade está tão em alta que quando alguém faz alguma coisa honesta, ela é motivo de, como é que se fala assim, de exaltação. O que o honesto deveria ser o normal. E o que seja o desonestidade deveria ser, como é que se fala assim, motivo de, como é que se fala, de matéria, de notícia, para as pessoas verem que aquilo não é normal, que não é para fazer aquilo, que aquilo está errado. Você vê que os valores hoje em dia assim, inverteram. A coisa está ficando esquisita, mas continuando. Mas na reunião, as partes interessadas disseram que a falta de combustível para as aeronaves poderiam ser um obstáculo para atingir essa meta. Então o Japão está considerando contramedidas. Então já dá para você ter uma ideia que o governo Kishida ele está fazendo alguma coisa estranha, porque não deveria ter essa falta de combustível. Antes na pré-pandemia, que tinha o turismo bombando aqui no Japão, não tinha isso. Não tinha essa falta de combustível. E agora está tendo. O que está acontecendo? Como é que se fala assim? Eles estão minando todos os esforços para aumentar, como é que se fala assim, o turismo. Então eles estão querendo controlar o turismo de alguma forma. Você vê que aqui no Japão também, pro lado de Yamanashi, colocaram um portão ali em relação para poder controlar a entrada dos turistas que vão subir o Monte Fuji. Tá? Você vê que no castelo de Himeji eles estão considerando a entrada com preço duplo. Para turista é um, para pessoa local é outro. E assim está indo. Você vê que restaurantes no Japão estão colocando preços duplos. Então se você entra, ele vê que você está com cara de gaidinho ali, dependendo de estrangeiro, ele vai te colocar um preço duplo. Isso é desonesto. Pô. Então tem muita coisa que está acontecendo no Japão que você vai ter que tomar muito cuidado daqui para frente. Se você quiser fazer turismo no Japão, ou mesmo morando aqui, comprar em determinados locais, comer em determinados locais ou visitar determinados locais, você vai ter que tomar um cuidado para você não ser precificado com preço de turista. Não é complicado, tá? Nesse ponto. Você vê que tem locais aqui no Japão que eles já estão cobrando taxas para você entrar, que eles falam que é taxas de conservação. Por quê? Para poder evitar a entrada excessiva de turistas. Só que nisso acaba fazendo o quê? Atrapalhando as pessoas locais. Aquelas pessoas que sempre tinham, como é que fala assim, costume de ir lá, naquele local, elas não vão mais. Então acaba tirando a qualidade de vida das pessoas. Simples assim. Por mais que tenha pessoas que possam não gostar do que eu estou falando, mas é a verdade, está acontecendo. E só vai piorar. Tá? Então, paramos aqui com esse absurdo, tá? Que é a parte da falta de combustível no Japão. E agora, vamos lá para o Banco do Japão. Meu computador, você não me ajuda, né? Eu vou te contar. Assim a gente passa vergonha. Por isso que eu peço para você, se você puder me ajudar, faça uma doaçãozinha usando o botão valeu demais, ou se torne membro do canal, para eu poder conseguir trocar esse computador logo. Tá? Como é que se fala? Porque senão só passo vergonha desse jeito. Mas vamos lá. O presidente do BOJ, tá, Ueda, ele afirmou no parlamento que é muito possível, em alguns casos, que haja um aumento adicional das taxas de juros na próxima reunião de política monetária do BOJ. O presidente do Banco do Japão, que participou do Comitê de Finanças da Câmara dos Conselheiros no dia 18, tá? No caso ontem. Em relação à meta de estabilidade de preços de 2%, o Ueda disse:
ainda não estamos confiantes de que ela será alcançada. Alcançar já alcançou, que vai se manter difícil, tá? Porque é aquela velha história. Não tem como você dar a parte, falando a parte privada, tá? Não a parte, como é que se fala, governista, a parte privada, dar aumentos atrás de aumentos, anos a fio, não tem como. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o governo ele está querendo que a parte do setor privado dê grandes aumentos, tá? Anos a fio. Então o que o governo está fazendo? Ele está criando subsídios, tá? Para deixar, como é que fala assim, para desonerar um pouco a folha de pagamento ali das empresas, para ela conseguir pegar aquela parte de desoneração, jogar para dar o aumento para o funcionário. Só que essas medidas do governo, elas são temporárias. Então se nessas empresas tiver um administrador consciente, o que ele vai fazer? O primeiro e o segundo ano ele consegue dar aumentos, depois ele vai travar esses aumentos. Por quê? Na hora que o governo tirar esse subsídio, vai ficar o quê? O aumento do valor, tá? Na folha de pagamento ali, mais o aumento. É igual o que aconteceu agora, que vai acontecer agora em julho, em relação à luz. O governo deu um certo subsídio, tá, para as empresas de luz e gás, então diminuiu-se um pouco a conta de luz. Só que agora que o governo tirou esse subsídio, e não é que vai ter um aumento. Esse aumento sempre esteve e ele vai voltar. Simplesmente ele só vai voltar ali. Para, como é que se fala assim? Para a sua conta de luz, para a sua conta de gás. E a mesma coisa vai acontecer para as empresas que ficarem dando um aumento. Então as empresas elas não podem ficar dando aumentos atrás de aumento, porque na hora que o governo tirar esse subsídio, vai lascar a folha de pagamento da empresa. Aí o que vai acontecer? Mais quebra-quebra, mais falências e mais uma série de coisas ruins na economia. Por quê? Ele está tentando camuflar com medidas financeiras que não fazem sentido. Isso é camuflagem que ele está fazendo. Simples assim. Não é algo que vai dar sustentação na parte financeira para as empresas como um todo ao longo dos tempos. Porque se o governo, se eu não estou enganado, essas medidas que o governo está dando para poder dar aumentos de salários para as empresas é de 5 anos só. Então depois de 5 anos o governo vai retirar essas medidas e vai sobrar o quê? Só o ônus para as empresas, não os bônus. Então já dá para você ter uma ideia que vai muito, se a empresa der aumentos de salariais 5 anos seguidos, na hora que o governo tirar essa ajuda, aquela empresa ela vai sofrer. Por quê? Sem aquela ajuda do governo, ele vai ter que pagar aquela quantia, mais a inflação do momento, mais o dólar alto e etc. Então já dá para você sacar que muita coisa vai dar ruim na economia do Japão daqui para frente. Por isso que o administrador ele tem que ser muito consciente. Porque se ele não for e for seguir a cabeça do governo, muita empresa vai se lascar. E é se lascar com L maiúsculo, tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa vai pegar muito. Mas continuando aqui. Ainda não estamos confiantes de que ela será alcançada, a meta de 2%. Se o nosso nível de confiança aumentar, seremos capazes de ajustar o grau de flexibilização monetária para um nível apropriado, aumentando os níveis das taxas de juros de curto prazo. Além disso, o Banco do Japão decidiu, na reunião de tomada de decisão da semana passada, reduzir suas compras de títulos governamentais e planeja apresentar um plano concreto na reunião do próximo mês. Eu vou falar isso para você, o que isso significa. Em resposta, o presidente do Banco Central, Ueda, disse: acredito que reduzir as taxas, no caso assim, reduzir as compras de títulos governamentais e aumentar as taxas de juros são duas coisas diferentes. Óbvio, tá? Tanto que
uma coisa anula a outra. Então, não faz muito sentido. Mas, de qualquer maneira, eu vou chegar lá. Dependerá dos dados sobre a economia, preços e condições financeiras em que estarão disponíveis na próxima vez, no caso assim, na próxima reunião. Mas em alguns casos é bem possível que as taxas de juros cresçam. Então você vê que ele está reforçando que vai subir as taxas de juros. Na reunião do próximo mês, o mercado está concentrado na forma de como o Banco do Japão indicará a escala e o ritmo das reduções de suas compras de obrigações governamentais, no caso dos títulos, tá, do governo japonês. Bem como irá-se ao ponto de aumentar ainda mais as taxas de juros. Vamos lá, hora da explicação, eu vou até molhar o bico. Olha a cor que bonita que é. Isso aqui é um chá verde, né? Para você chegar ao chá verde para ter essa cor aqui, já vou dar a dica para você, tá? Você não vê essa dica em lugar nenhum. Eu pelo menos nunca vi. Faça o chá verde com água fria. Não pode ser temperatura ambiente. Temperatura ambiente ele vai escurecer. Ele não vai ficar verdinho assim, tá? Ele vai dar aquele tom mais escuro como se fosse fervido. Se você ferver ou colocar em temperatura ambiente, ele não vai ficar verdinho assim. Quer verdinho assim? Tem que tomar ele gelado. Olha o barulho do gelo, ó. Vamos lá. Hora da explicação. Quando você, no caso assim, os bancos, eles soltam muita oferta de como é que se fala assim, de títulos, seus títulos perdem valor. Tá? Só que os bancos em si, dependendo para fazer regulagem do câmbio, para fazer que o caso assim, igual no caso do Japão, deu aquele problema com o dólar aqui no Japão, que o iene estava disparando. O dólar aqui no Japão estava disparando e o iene desvalorizando. Então o Japão ia lá, comprava os títulos, retirava os títulos do mercado, tá? Para falar assim, não, nós somos fortes, nós temos poder aqui, ó, uga, uga, uga. E nisso você vê que baixava o dólar no Japão para poder dar aquela contrabalanceada. A partir da hora que eles não fazem essas grandes recompras de títulos, o que vai acontecer? Se der uma disparada no dólar, eles não vão conter essa disparada. Deu para você entender. Então eles estão pensando em não fazer contenção dessa disparada de dólar. Se ele falou que ele vai reduzir as compras de títulos. Isso pode ser um blefe. Também, para quê? Para tentar valorizar os títulos japoneses. Para aumentar o valor dos títulos. Fala assim, nós vamos reduzir a quantidade de títulos no mercado, tá? Só que não com recompras assim. Nós vamos fazer menos recompras para poder segurar mais a onda e deixar esses títulos no mercado ali. Por quê? Nós estamos perdendo dinheiro. Então nós temos que fazer esses títulos valorizarem de alguma forma. Então vamos tentar deixar esses títulos no mercado fazendo menos recompras. Só que essas menos recompras vai ter menos regulação da parte cambial. Então você vê que o Japão quer ganhar por um lado e perder menos por outro. Só que esse perder menos, se der um descontrole cambial na parte do dólar, do iene, e o Japão manter a palavra dele, que ele não vai fazer grandes compras, isso vai disparar. Isso vai ultrapassar a casa dos 160. Já deu para a gente ter uma ideia. Que o teto agora, limite, é 160. Então eles vão tentar fazer o máximo possível para deixar no 160. Mas, se isso romper os 160, qual que é o próximo teto? Só Deus sabe. Pode ser que seja 170. E se eles verem que eles vão gastar dependendo muito, 180. Então, minha aposta é nesses dois, 170 ou 180, se romper o 160. Que eles vão brecar no 165? Não. Não. Para mim, eles não vão. Eles vão deixar
a coisa rolar um pouco para ver até onde vai a nível natural, sem intervenção. Só que nisso é aquela velha história. Se chegar a 170, a coisa vai degringolar. Então eles vão, acredito eu, que eles vão tentar fazer alguma intervenção. Mas a gente tem que contar que tem o doido do Kishida. Se o Kishida falar assim, não, não intervenha, vai bater o 180. Por isso que a gente tem que ter duas previsões. Porque o Ueda, é aquela velha história, o Ueda ele é movido ao que o Kishida fala. Então se o Kishida fala assim, não, intervenha, vai. Não vamos intervir, não vamos. Você vê que essa última compra, que eles interviram no mercado, eu trouxe os valores para você, quem acompanha o canal deve se lembrar dos valores ali que eu havia citado. Não saiu barato para eles. Então, dependendo da situação, com juros altos, ele vai atrair investidor, ele vai trazer mais dinheiro, entre aspas, para o Japão. Claro que aqui nós estamos falando de juros de curto prazo. Então eles vão atrair muita gente para cá, porque muita gente quer ganhar dinheiro a curto prazo. Aí entra aquela ideia de compra de títulos, proventos e etc, que eu venho pregando em vários vídeos. Muita gente me pergunta, japonês é caro para investir no mercado de ações? Não, não é. Só para vocês terem ideia, a ação da Vale, que são uma das mais caras, está em torno de R$60. Claro que a 60 é alguma coisa ali, 60 reais e 90 centavos, 60, 33, etc. Tá? Mas é R$60 um título. Então você vê que dependendo, R$60 você gasta numa pizza de final de semana no Brasil. E aquilo, desculpa o termo, você comeu uma pizza, você teve aquela sua felicidade momentânea e depois, desculpa o termo. Ah, não vou falar não, porque é muito chulo. Tá? Até pra mim eu acho muito chulo. Mas com esse valor você consegue comprar um título, por exemplo. E a Vale, ele paga proventos. Então se você compra você economiza com a pizza, compra um título aqui, você compra outro título, você vai acumulando. Aqueles proventos, eles vão acumulando também. Você vai ganhar cada vez mais. E é aquela velha história, depois quando você precisar de uma grana, você pode vender os títulos também. Tá? Não é diferentemente do CDI e do CDB, que você vai pegar o CDI e o CDB ali e você só vai ganhar com juros. Os títulos não, você pode vender os títulos. Por isso que nessa parte ele é muito parecido com o Bitcoin, no caso de você compra e venda. Só que o Bitcoin, no caso de ser a criptomoeda, ele não te paga juros. Nesse caso aqui ele te paga juros. Então às vezes vale a pena você investir nisso em vez de uma criptomoeda, vale a pena. Se você quiser viver de juros, no caso de proventos. Se você já quer ter aquela adrenalina, não, eu quero fazer o day trading, eu quero fazer isso, compra e venda todo dia, que não sei o que, ou quase todo dia, vai para o Bitcoin. Te dá menos trabalho que como é que se fala assim, na Bolsa de Valores. Só que é aquela velha história, se der algum problema, você não ganha juros nenhum e fica com o seu dinheiro travado ali no Bitcoin. Até alcançar a outra máxima para você poder vender. Então tem muita coisa de compra e venda de perdas. Então você vê que o Banco do Japão, ele está mexendo mais ou menos com essa ideia. Por quê? Eu canso de falar. Aqui, quer fazer o raio do Japão crescer, tem que trazer riquezas. E como é que o Japão vai trazer riqueza, vai trazer investimento? Com esse tipo de coisa. Juros a curto prazo. Se eles aumentarem os juros a curto prazo, eles vão começar a trazer riqueza. E juntamente com essas riquezas, se o Kishida, isso aqui é um lado do Banco do Japão trabalhando, tá? Para trazer riqueza para o Japão. Se o Kishida ele bancar o esperto e fazer várias concessões, igual que ele faz internamente aqui no Japão, igual você vê que ele fez concessões em relação a impostos para as empresas darem o subsídio, para dar um aumento para o subsídio. Por que ele não faz isso para o investidor estrangeiro montar fábricas no Japão? Porque se ele faz isso, ele vai gerar mais empregos para o Japão.
Vai trazer mais riquezas para o Japão, mais pessoas empregadas, mais pessoas pagando impostos, é mais arrecadação para o governo. E mais, como é que se fala assim, mais pessoas trabalhando, mais vai girar a riqueza interna do Japão. Pessoas comprando produtos, vendendo produtos, vai circular mercadoria. Diferentemente que agora, que quase não está circulando. Você vê que essa falta de combustível para avião no Japão é muito estranha. Então, se o Japão quer crescer, ele vai ter que fazer um troço desse. Não tem outra escolha. Ele vai ter que trazer coisa para cá. Você vê que a TSMC ela está começando a investir pesado no Japão. Em montagem de fábricas. Tanto que a última fábrica que eles anunciaram, tá, é no mínimo 1.000 pessoas para aquela fábrica. Então já dá para você ter uma ideia, 1.000 pessoas naquela região ali só para TSMC. Pô, é bacana, pô, pra caramba. Isso vai melhorar o quê? Investimento de fundo imobiliário. Para quem, aquilo que eu falei, quem tiver uma grana, investe no terreno naquela região, ou já manda construir, porque você vai ganhar uma grana com aluguel, com venda de terreno, no caso fundo imobiliário. Se você não quiser vender ou alugar, você pode pegar ali e jogar na bolsa, por exemplo, fazer fundos imobiliários. Você faz fundos imobiliários ali, usa aquela grana do fundo imobiliário para você construir. Se eu tivesse uma grana sobrando que desse para me fazer isso, eu já tinha feito. Com certeza, porque ali naquela região onde a TSMC vai ser construída, vai gerar uma grana. Mas por que a TSMC resolveu construir aqui no Japão? Primeiro que tem aquela ajuda do governo em relação à guerra. Tá? O governo japonês se comprometeu com Taiwan. Ali, se der alguma porcaria com a China, o governo japonês falou que já vai intervir. Segundo, o governo japonês deu incentivos nessa parte dos semicondutores. O governo japonês separou bilhões aí para poder ajudar esses grupos de semicondutores. Então nisso está, como é que falam, aumentando, como é que se fala assim, o governo japonês, os incentivos em relação a semicondutores. Só que para isso precisa de quê? De mais fábricas, mais pessoas trabalhando ali. E nisso está gerando riqueza, sim, mas é a única coisa que o Kishida tem feito ultimamente. Ajuda só para os semicondutores. Para os outros ramos das indústrias, eu não tenho visto ajuda do governo. E se o Kishida bancasse o esperto, ele desse certas concessões que ele está dando tributárias para os empresários estrangeiros montarem suas fábricas aqui no Japão, ele vai gerar muita grana, vai gerar muita riqueza, vai tirar o Japão do buraco, no caso assim, vai melhorar o PIB. Além de melhorar aquela parte que ele fala assim, estamos com falta de escassez de mão de obra no Japão, vai melhorar isso aí também, porque vai se tornar um farol para novos trabalhadores aqui no Japão, virem para o Japão. Simples. Só que aquela velha história, a partir da hora que ele está tomando certas iniciativas, certas políticas, as pessoas vão começar a pensar duas vezes antes de vir para o Japão com certos tipos de políticas que está tendo. É aquela velha história, o Japão ele fez nome, ele parece a Apple. Só que ele parou de investir, então ele parou o crescimento. O Japão parou, está travado o crescimento do Japão. Tá igual a Apple, lança um iPhone ele todo ano, mas não é aquela coisa, aquela inovação e tal. Você vê que os últimos iPhones aí, como é que se fala? Não foram legais as vendas. E está acontecendo a mesma coisa com o Japão. O Japão fez nome na década de 80 e 90. Se ele não tivesse feito o nome na década de 80 e 90, hoje estava fodido. Desculpa o termo. O Japão está se salvando muito por causa do nome que ela fez. Só que vai chegar uma hora que nem nome se sustenta. Porque novos players entram no mercado. Você vê que antigamente a Toyota ela reinava linda absoluta. Agora você vê que com os carros chineses, essa ideia está se acabando. Tá? Da mesma forma, tem o iPhone ali. Só que você vê que tem outros players no mercado. Você vê que tem o Samsung, que é bacana. Você vê que tem a Xiaomi, que é bacana também, que está entrando, está bombando no mercado. Então tem muita coisa que antes era hegemonia, não está tendo mais. Então se as empresas, no caso as empresas, países, etc., os negócios, eles não se reinventarem, não se renovarem, não deram a melhoria,
como é que se fala assim, no seu, no seu negócio, a coisa vai afundar. Tá? Não tem muito chora-me-dói. É igual que eu falo para você, igual em relação ao canal, que você vê que o meu canal não cresce. Por quê? Eu tenho um tipo de editorial que eu falo meio com a verdade meio que rasgada. As pessoas não curtem muito esse tipo de coisa. E meus vídeos são longos. Em relação, porque hoje em dia as pessoas querem vídeo de 5 minutos. É como se fosse assim, eu quisesse explicar, como se você fosse para uma sala de aula e que o professor fosse obrigado a dar toda a matéria que ele tem ali em 5 minutos. Eu não consigo. Se eu tiver que sentar aqui e explicar as coisas que estão acontecendo, determinadas coisas, até por tintim, a gente dá aquela explicação para as pessoas poderem entenderem, não dá. Mas se eu chegar aqui, igual se eu falar assim para você, ó, tá faltando combustível de avião. No Japão teve uma reunião ministerial falando do grande problema do combustível que está faltando. As empresas de as companhias aéreas que vinham para o Japão fazer o turismo estão cancelando os voos e acabou. Você vê que em 1 minuto eu consigo falar isso. Acabou. Aí vem aquela ideia. Por que está acontecendo? Como que isso está acontecendo? Como que chegou nisso? E etc. Não tem. Então aquela ideia da gente aprender a pensar, aprender a analisar, isso vai buraco abaixo. É uma coisa que eu gosto de colocar aqui no canal. Vamos aprender. Claro que eu não falo isso de forma direta. É de forma indireta. Por isso que eu faço análise. Vamos aprender a pensar. Porque a partir da hora que nós estamos pensando, nós temos um ponto de vista diferente do outro. Isso é normal, tá? Até saudável, por sinal. Que a gente acaba vendo pontos de vista diferentes que a gente não considerou naquele local. Por isso que existe o famoso brainstorm, por causa disso. Só que a partir da hora que nós conseguimos pensar, não vai ter pessoas pensando por nós. A partir da hora que existem pessoas pensando por nós, nós paramos de evoluir. E a partir da hora que tem pessoas pensando por nós, nossos desejos não existem mais. É o desejo do outro, porque o outro está pensando por nós. Isso é errado. Você vê que a política, igual por exemplo, a política no Japão, a política no Brasil, está assim. Então você vê que a coisa está uma coisa tão degringolada que você vê que a bandalheira, antigamente o Japão não tinha essa ideia de, como é que se fala, de propina. Você vê que esse ano estourou a propina, que eles estão refazendo a lei revisada do controle de fundos políticos, que foi promulgada, né, aqui no Japão. Foi aprovada ali, tá? Tem partidos da oposição ali que foram contra, mas como o partido de coalizão do poder, ele tem a maioria, então que se lasca a oposição. Mas tá assim. Você vê que no Brasil é a mesma coisa. Então tem muita coisa que tá estranho. Só que aqui no Japão é diferente. A última pesquisa de, como é que se fala assim, de popularidade do Kishida chegou a 19 pontos. É o primeiro-ministro com a cotação mais baixa da história. Mostrou os pontos desde o Abe, Suga e Kishida. O Kishida está lá no pé. Porque o povo está vendo. Só que o povo está calado. Só que vamos ver nas próximas, como é que se fala assim, nas próximas eleições, se o povo aqui do Japão vai continuar calado ou não. Mas alguma coisa está estranha. Você vê que a coisa está estranha. Você vê que essas políticas no Brasil também estão muito estranhas. Né? Como é que se fala assim? Eu tenho que acompanhar um pouco da parte da política. Porque eu faço, como é que se fala assim, investimentos na Vale, na Petrobras. Então eu preciso ver, ó, acompanhar a cotação ali, ó. Tá uma porcaria a Vale. O que eu faço? Eu compro, deixo quieto ou eu vendo? A mesma coisa da Petrobras. Por quê? Eu quero fazer dinheiro rápido, eu quero ganhar dinheiro. Não sou hipócrita, eu quero ganhar dinheiro. Por isso que eu passo certas dicas para você tentar ganhar dinheiro também. Da mesma forma que eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, tá? Essa parte, você também pode. Mas se você quiser pular essa parte de aprender aos trancos e barrancos, você pode contratar
um corretor, mas contrate um corretor credenciado nessa parte. Porque seu dinheiro não é para servir de experimento na mão dos outros. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem gente que está ganhando, que eu estou vendo, que está ganhando experiência usando o dinheiro dos outros. Ela fala assim, eu sou formado em tal coisa. Bela bosta. Ser formado não te garante que você é um grande profissional. Você sabe da teoria, mas não quer dizer que você sabe o prático. E o prático é só praticando. Só que nisso pode usar assim, usar o dinheiro dos outros para poder ir pegando a prática, ir pegando o feeling da coisa ali, tá? Por isso que eu falo para você, tome cuidado, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? A Nissa, esse ano, por causa do Kishida, a Nissa bombou esse ano, por causa dos incentivos fiscais e etc. Só que o que aconteceu? Quadruplicou o número de fraudes usando a parte de investimento aqui no Japão. Muita gente perdeu milhões com fraudes por causa desse tipo de coisa. Corretores falsos e etc. Tá? Tem saído até constante notícias desse jeito. Tanto que o governo ele vai remodelar uma lei para esse tipo de fraude. Porque está acontecendo muito e pessoas estão perdendo milhões. Não é pouco, não é Gosenhen, Timanhen, Dilmanhen. Não, é milhões mesmo que estão perdendo aqui. Então, tem que se tomar cuidado sim, porque tem muita gente de má fé aqui no Japão. E japoneses, tá? Então você vê que tem muita coisa que está acontecendo que você precisa acordar. E é isso que eu vendo para você. Eu vendo para você realidade. Por isso que o meu canal não cresce. O editorial do meu canal é meio grosseiro. Poderia fazer um editorial mais bonito, uma coisa assim, para o canal crescer, para me ganhar dinheiro, sim. Mas isso iria contra ao meu princípio de querer passar alguma coisa bacana para você. E que você aprenda, não precisa ser todo dia, com todos os vídeos. Mas se você aprender uma coisa ou outra, e for adaptando com a sua vida, você vai conseguir crescer, você vai conseguir ganhar com isso. É aquilo que eu já falei. Meu pai era economista. Meu pai era administrador de empresa. Ele me deu muito know-how. Então eu fui aprendendo com ele também, além da graduação. Também sou formado. Tá? Sou formado em administração e gestão de TI. Tá? Nessa parte. Então, além da minha formação, já tive coisa por trás. Então, como é que se fala assim? Nada mais justo de eu trazer um pouco dessa minha formação, da minha experiência para você. Aqui. Para você ir ganhando. Se você não ganhar, mas pelo menos que você não perca. Você vai fazendo o seu tipo de investimento, ou que você vai ver nas leis do Japão, para você ver quais são os seus direitos, para você não ser passado para trás. Mas uma das coisas mais primordiais para você aqui no Japão é estude japonês. Estuda japonês. Não precisa aprender a ler e escrever, mas que você entenda o que os outros estão falando para você, que você consiga falar. Tá? Ler e escrever vem em outro plano, mas que você entenda e consiga falar. Tire como base criança pequena. Criança pequena, ela aprende Nihongo, só que ela não está lendo, não está escrevendo. Só que ela está escutando o pai e a mãe, e ela está respondendo para o pai e a mãe. Ela consegue se proteger, ela consegue reclamar. E é isso que eu quero que as pessoas aprendam. Pelo menos aprender a falar, escutar aqui no Japão. Por isso que pagar um curso de japonês hoje em dia não é gasto, é investimento. Porque se você entrar na parte de estudar economia financeira, você vai ver o que é gasto, o que é investimento, o que é gasto, o que é ativo, o que é passivo. Tá igual, por exemplo, se você conseguir construir uma renda passiva para você, você vai precisar de trabalhar menos, porque vai ter dinheiro trabalhando para você. Não é você trabalhar pelo dinheiro. Se você quer ter uma ideia, como é que fala assim, um pensamento inteligente, faça o dinheiro trabalhar para você. Você vai ter mais tempo para sua família, você vai ter mais tempo para o seu lazer, você vai ter mais tempo para pensar outras coisas, para você fazer mais dinheiro para você.
Aí você já tem um dinheiro trabalhando por trás para você. E se você trabalha, são duas fontes de renda. Melhor do que uma só. Não é uma ideia inteligente? Simples assim. É isso que eu quero que as pessoas. Eu quero que as pessoas comecem a aprender. Como é que fala assim? Começam a ter como aquelas ideias. Vamos crescer na vida. Por isso que eu falo assim, vamos crescer juntos, você e eu. Quando você ficar rico, não esqueça de mim. Mas, por isso que eu sempre procuro trazer certas ideias, mas eu não jogo tudo de uma vez. A gente vai jogando assim, picado, para as pessoas irem assimilando. Cada um tem seu ritmo de aprendizado. Eu tenho uma curva de aprendizado, você tem outra. O fulano ali tem outra. Então não adianta querer forçar todo mundo a ser igual. Você vê que numa sala de aula de 30 alunos, sempre tem aquele gráfico de sobe e desce, porque o fulano aqui entende mais rápido, o fulano aqui demora mais para aprender, o fulano aqui na parte prática ele é bacana, mas na parte teórica ele é ruim. Então você vê que nós temos que ter essa curva de aprendizado mais parecida para todo mundo. Então por isso que às vezes não pode ser muito corrida, tá? Para todo mundo ter o mesmo nível e para poder todo mundo querer aprender. Mas isso precisa querer aprender. Tem pessoas que não querem aprender. Elas só querem escutar ali para estar bem informado. Mas não importa se ela vai entender ou não. Porque tem gente que fala assim, se eu falar aqui, o Japão tá uma porcaria, ela repete para todo mundo, o Japão tá uma porcaria. Mas o porquê que o Japão tá uma porcaria? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é só que tá uma porcaria. Existe um certo problema por trás. Tá? E esse certo problema por trás, ele vai gerando uma bola de neve. Igual, vou dar uma ideia aqui. Tá? Igual esse nosso combustível. Tá faltando combustível. Será que o Japão não está estocando combustível? Combustível de avião? Japonês, mas por que o Japão talvez estocaria combustível de avião da forma que ele está fazendo a meios escondidos? Porque nós não sabemos se vai explodir uma guerra ou não. Porque essa ideia de guerra está rodando para tudo quanto é lado. Vira e mexe, eu recebo perguntas nos comentários ali. Japonês, em relação à guerra, você está vendo alguma coisa? Será que vai explodir alguma guerra? Difícil saber. Tá? Porque você vê que desde que o mundo é mundo, ele tem conflito. Tá? Só que algo que fala assim, não, agora a coisa vai explodir, agora a coisa vai para frente, vai ter uma guerra, não dá para saber. Você vê que Putin, até tempos atrás, estava com a ideia de fazer uma puta de uma guerra. Agora já se fala de conversação de paz. Só que ele vai fazer uma visita à Coreia do Norte. Com que intuito? Mais poder bélico. Então você vê que ele fala de paz para um lado, mas ele está querendo guerrear do outro. Então dá para ter uma ideia de que a coisa vai explodir? Não dá. Quem falar que vai explodir uma guerra, o cara está sendo um profeta. Porque não tem nada no mundo, pelo menos na minha visão, que justifique o início de uma guerra. Até porque você vê que tem países que estão, igual no caso da Israel ali, faixa de Gaza, que eles já estão pedindo para poder parar. Porque eles não querem algo de uma forma mais escalada. Mas você vê que tem nas cercanias de Israel que estão atacando. Então estão querendo escalar a coisa ainda mais. Você vê que por um lado tenta segurar, por outro lado quer ver o circo pegar fogo. E aí? Tá. Da mesma forma que o Japão, se ele entrar numa guerra, ele está lascado. A Ucrânia ainda tinha aquela outra parte ali, tá, das divisas da Ucrânia, que dá uma rota de fuga para a Ucrânia, para os ucranianos ali. Tá? Você vê que a Rússia está de um lado, a Ucrânia tem as fronteiras traseiras ali que dá uma salvada para ele. O Japão não tem isso. O Japão é uma ilha. Igual, por exemplo, se vê a Rússia de um lado, com navio, ele cerca todo um lado. A China a parte de cima e a Coreia do Norte a parte de baixo. Ninguém entra, ninguém sai do Japão se der uma guerra. Nada entra, nada sai. Então, por isso que eu falo que nessa parte, logisticamente falando, o Japão está lascado. Então, se o Japão
ele estiver se preparando para uma guerra, ele tem que fazer isso, e na surdina, estocando combustível, estocando comida, estocando armamento, e quieto. Isso pode ser o início de alguma coisa? Talvez. Mas falando a verdade, se você estudar estratégia, você verá que se tiver uma guerra, o Japão ele for cercado por esses três lados, porque o Japão está cercado por esses três lados, e se vier navio da Rússia aqui, da China aqui e da Coreia do Norte aqui, meu, nada entra, nada sai no Japão. O espaço aéreo vai estar bloqueado, porque se levantar um avião, os caras batem. Navio, se tentar fugir por navio, os caras afundam. Mesma coisa, não vai entrar a parte logística. Ai, japonês, mas tem a base americana. Você acha que a base americana ali vai dar conta contra 3 países? Não dá. E o país que está do lado aqui é logo a Rússia. Não é um Paquistão da vida. É a Rússia. Então, como é que se fala? Se os caras resolverem fazer um flanco e fechar o Japão, eles fecham. E acabou. E não tem base americana que vai segurar. Simples assim. Vocês viram que quando começou daquele conflito de Taiwan ali, com a China, que a China resolveu fechar o estreito, você viu o que deu. A parte logística aqui para o Japão e outros países. Você viu que virou uma porcaria. Isso porque foi só a parte do estreito ali do Mar da China. Imagina se fecha toda a parte do Pacífico e etc. aqui. O que vai dar? Por isso que eu falo, tem coisa que é papo pra gente grande, é papo pra adulto, não é coisa pra criancinha. Fala assim, eu acho que é coisa. Não, eu acho não é. Acho é achismo. Achismo não é certeza, não é concreto. É diferente de você ter situações concretas ali, da forma que eu coloquei. Tá? Isso é uma situação concreta. É diferente do achismo. Eu acho. Acho não é certeza. Da mesma forma que pessoas assim, eu quero tentar. Tentar não é fazer. Eu quero fazer. Posso errar? Posso errar. Existe a probabilidade de errar? Sim, existe a probabilidade de errar. Mas eu tentei. Eu fiz. É diferente da pessoa assim, eu quero tentar, eu não fiz. Entre fazer e não fazer existe um extremo desse tamanho, um buraco desse tamanho. Então é aquela velha história. Quero salvar meu casamento, eu vou tentar. Tentar não. É fazer. Se você não faz, você não sabe o resultado que vai dar. Mesmo que você não consiga salvar. Mas eu tentei, eu fiz. Tá? Como é que fala assim? Eu fiz ali. Eu tive o intento, eu coloquei a mão na massa. É diferente da pessoa falar assim, vou tentar. Esse vou tentar não fez nada. Não se moveu. Da mesma forma que eu falo para as pessoas, invista o dinheiro de alguma forma. Não quer investir na parte de investimentos? Beleza, invista em você com certificação, ou na sua vida profissional, na sua vida sentimental, mas invista. Não deixa dinheiro parado. Dinheiro parado, ele não cresce. Faça o dinheiro render para você. O dinheiro é uma energia, tá? Faça essa energia trabalhar para você. Japonês, como é que dinheiro é uma energia? Dinheiro é só um aglomerado de átomos e moléculas. Átomos e moléculas são energia. Só estudar a ciência. Tanto que tem o raio da lei da atração, porque o pensamento é uma energia que você vai atrair, que você fica... Entende? O ato de você pensar, você está gerando energia ali. Então tem uma série de coisas por trás. Se a gente parar para ver, daria 3 horas de vídeo. Tá? E eu já vou parar por aqui porque ficou muito compridaço. Eu acabei me empolgando falando demais. Tá certo? E arigatou gozaimasu, baido.